Deus. Abra a palavra de Deus neste momento no Evangelho de João. Eu vou pregar uma mensagem que você já ouviu eu pregar, mas nós vamos ver ela de maneira totalmente diferente. E nós vamos ver ela de um detalhe que nós temos visto na Bíblia, conhecido, através de outros pregadores, e enxergado coisas às vezes que nós não enxergamos e por que elas estão ali, por que aconteceu aquilo, e às vezes nós não meditamos nela. E sabemos que ali, às vezes, numa frase, há, na verdade, um texto, um contexto muito forte para que possamos aprender a Bíblia Sagrada. João capítulo 5, versículo 5 diz assim: E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse: Levanta a tua cama, levanta-te, toma a tua cama, o teu leito, e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não é lícito levar o seu leito. Ele respondeu: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Pode se assentar. Irmãos, eu não vou demorar, mas eu quero fazer vocês pensar um pouquinho, raciocinar um pouquinho sobre não apenas o milagre, pelo milagre que Jesus realizou nesse dia, mas realmente pelo que ele pediu para que aquele homem fizesse. Eu tenho falado aqui na igreja para todos nós, que nós temos que prepararmos para receber a bênção. Todas as pessoas, vocês vieram aqui para a igreja, e vocês se preparou, tomou banho, trocou de roupa, para poder estar aqui. Houve uma preparação. Nós estamos vendo esse homem que é curado ali no tanque de Betesda, já 38 anos que ele estava ali, sofrendo, na verdade, sendo ali, tendo ali esperado todo esse tempo, para ver se alguém pudesse empurrá-lo para dentro daquele tanque, que Betesda quer dizer casa de misericórdia. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. E às vezes achamos que não precisamos, porque temos boa saúde, porque temos condições, nada nos falta. Tudo isso é graças à misericórdia de Deus. E ali aquele homem havia 38 anos que estava naquela situação. E Jesus passando por aquele lugar, ele olha, ali havia provavelmente centenas e centenas, para não falar milhares de pessoas que estavam doentes, algumas em grau maior, outra em grau menor, mas todos estavam em busca de uma cura, estavam em busca de uma bênção. Eu quero que você, quando você venha para a igreja, ou que você que me assiste, você venha crendo que Deus tem o poder de resolver todas as nossas necessidades. Deus tem o poder de resolver todos os nossos problemas. Que Deus tem o poder de resolver e curar todas as nossas enfermidades. Mas a palavra de Deus nos mostra que aquele homem, ele era persistente. Você e eu precisamos, no mundo em que nós vivemos,
nessa época parece que a persistência não tem mais valor, porque tudo é muito rápido, tudo é muito relâmpago, as coisas acontecem assim, no estalar de dedo. Antigamente, nós íamos comprar algo, um bem para nossa casa, nós tínhamos que aguardar um final de semana para ir ao sábado nas Casas Bahia, nas lojas 100, e outras, porque trabalhávamos e ali nos preparava, ali a família ia junto, as crianças não viam o dia para ir na 13 de maio em Campinas, para ir lá comer um pastel, tomar um refrigerante. Era dessa forma, havia-se uma programação, não era no estalar de dedo. Hoje não, ninguém mais precisa sair de casa para comprar nada, para pagar nada, até mesmo a sua compra do dia a dia você pode fazer do seu smartphone, e daqui a pouco nós vemos a empresa entregando na porta da sua casa. Não sei se isso é muito bom, porque enquanto nós íamos até a loja, nós andávamos, nós caminhávamos. Hoje apenas do nosso sofá, ou da cadeira ali, da nossa cozinha, na mesa, nós fazemos isso. E será que é por isso também que estamos engordando? Parece que tudo que não vale muito é imoral, é ilegal e engorda ainda por cima. Mas voltando aqui para a palavra de Deus, aquele homem, irmão, ele teve que se deslocar. Alguém teve que levá-lo até lá. Você precisa entender que você precisa deslocar a sua fé e a sua crença para a presença de Deus. Jesus chega para ele e faz uma pergunta. Você já ouviu eu pregar isso, mas você vai ouvir algo que você ainda não ouviu. Então, o que a Bíblia nos mostra? Que Jesus pergunta para ele. Você quer ser curado? Isso você já sabe. O enfermo, ele responde: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Mas não foi essa pergunta que Jesus fez. Jesus, ele não fez essa pergunta. Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado. Nós, às vezes, dificultamos as coisas. Deus não perguntou para ele: você quer que eu jogue você no tanque? Que eu pegue alguém e te arraste? Jesus não fez isso. Jesus apenas disse diretamente: você quer ficar curado? Eu quero te perguntar nessa manhã: você quer ficar curado? Você quer receber a bênção de Deus? Então, irmãos, a Bíblia nos mostra, como eu já disse, ele diz que não tinha ninguém. Mas há um segredo aqui que nós aprendemos ontem, nessa mensagem. O que Jesus disse para ele? Jesus apenas responde: toma. Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. Irmãos, nós vemos esta palavra. Aquele homem já estava deitado naquela pseudo-cama, que não é igual a sua e a minha, era muito pobre aonde ele se deitava, nem colchão de mola, espuma, ortopédico existia. Aquele homem, provavelmente a sua cama era muito simples, e era uma cama muito surrada, talvez até fétida, por causa dele estar enfermo e só permanecia deitado. Para que esse homem ia precisar dessa cama, irmãos? Por que Jesus manda ele tomar a cama e levar? Ele não precisava mais. Aquela cama era símbolo de sofrimento, era o símbolo da miséria, da angústia. Eu acredito que depois que aquele homem foi curado, provavelmente ele começa a planejar a sua vida, provavelmente foi trabalhar, foi se casar, foi constituir família, mas Jesus disse para nós, para ele assim: pega a sua cama, Helena, e vai para a sua casa. O que isso, na verdade, significa para nós? Por que Jesus mandou o paralítico levar a cama? Pois ele
precisava daquela cama de maneira alguma. Aquilo é como dizer a um paralítico que está de cadeira de rodas, dizer assim: ó, pega a sua cadeira e leva embora. Eu não preciso mais. Mas tem um segredo aqui. Aquela cama, Fernando, miserável, porque era uma cama pobre, miserável, talvez bem fedidinha e suja, por causa daquele homem só tinha aquilo para se deitar, era, na verdade, para ele levar para casa, era como um lembrete para que ele nunca esquecesse o que Jesus tinha feito por ele. Toda vez que ele olhava para aquela cama na casa dele, ele lembraria que ele era um paralítico, que ele era um miserável, que ele estava subjugado a nunca ter uma vida normal. Mas quando ele olhava para aquela cama, ele lembrava da onde ele estava e da onde Jesus o tinha colocado. Aplaude ao Senhor. Assim é a nossa vida. Irmãos, tem muitas pessoas que hoje estão bem espiritualmente, bem fisicamente, bem emocionalmente, bem financeiramente, e são pessoas ingratas para o reino de Deus. São pessoas ingratas para o próprio Deus. Como eu disse a vocês, semana passada, estivemos na Convenção Nacional, eu disse semana passada, retrasada, passada mesmo, e eu estava no hotel, e ali servia almoço, e graças a Deus tinha muitas variedades de comida, de carne. Que coisa, naquele dia lá, Val, você que gosta, tinha língua de vaca ensopada. Verdade. Verdade. Língua de vaca com fígado. Lembra que eu falei disso e parece que eu dei de cara. Mas dessa vez eu não comi não. Irmãos, mas havia ali, no self-serve, Fernando, como eu disse, todo tipo de carne, variedades de salada, e havia salada de chuchu. Foi a primeira coisa que eu pus no meu prato. Daniel Camargo, quando eu sentei, ele deu uma olhada, eu falei, é chuchu. Com tanta carne, com tanto aquilo, eu peguei um pouco de chuchu, Helena, para mim comer. Porque durante o início do meu ministério, o que eu e a pastora Cláudia comia era arroz e chuchu. Eu não podia ver chuchu. Eu não aguentava mais ver chuchu. Chuchu me perseguia. Nós não tínhamos dinheiro para comprar mistura. Nós apenas tinha um muro na casa, onde o vizinho plantou uns pés de chuchu, e os que caíam e para o meu lado, ele dizia, olha pastor, pode pegar. O nome dele era Cizinho, um homem muito bom. E a gente pegava chuchu para comer de mistura. Então, irmãos, eu tenho isso comigo. E isso aqui parece que é bíblico. Porque aquele homem não precisaria daquela cama, gente. Mas Jesus manda ele levar. E ele leva. E toda vez que ele olhava para aquela cama, mesmo guardada no fundo de um quartinho, ele iria lembrar, Marcelo, da onde Jesus tinha tirado ele e o que Jesus tinha feito por ele. Isso nos faz valorizar o nosso presente na presença de Deus. As pessoas, sabe qual é o mal do brasileiro? Ele tem memória curta. Nós temos memória curta. Pessoas que fizeram mal para nós no passado, como uma grande parte, vocês sabem do que eu estou falando, nós nos esquecemos. E eu vou, não precisamos dar o perdão, mas tem algumas coisas que não é questão de perdão, é de ação, é tomada de decisão. E aquele homem, irmãos, então ele leva essa cama. Será que você tem alguma coisa na sua memória, pelo menos, ou na sua vida, que você, às vezes, de vez em quando, olha e lembra o que Deus fez, e você diz assim hoje, obrigado, meu Deus, obrigado. E hoje eu não tenho mais tanto asco de chuchu, não, como eu tinha no passado, porque hoje temos comida, carne.
Então, irmãos, eu de vez em quando eu faço questão, porque eu sei, eu e a pastora comíamos arroz e chuchu apenas. Fernandes, 2 horas depois nós estávamos com o estômago roncando, com fome novamente, porque aquilo não sustentava. Esse homem, irmãos, quando Jesus manda ele levar a tua cama, ele na verdade é para ele lembrar da situação que ele está. Eu vou falar não vou falar o nome de um grande líder da Igreja Quadrangular, mas esse homem, que é um grande líder da Igreja Quadrangular, ele chamou um dos outros nossos líderes na casa dele. E chegou lá, ele tem um quarto no fundo de despensa, um quartinho, e disse para esse outro líder: você está vendo essa caixa de engraxate? Quem sabe aqui o que é uma caixa de engraxate? Levanta a mão. Muito bem. Ele falou: pastor, eu não vou dizer o nome, tem 70 anos essa caixa de engraxate. E ele diz assim: quando eu quero ficar meio exaltado, quando eu quero às vezes me achar, eu vou para o quartinho e olho para aquela caixa de engraxate que era minha, que quando eu tinha 10 anos, eu tinha que engraxar sapato na praça da tal cidade, para ajudar a minha mãe a sustentar os meus irmãos. Esse homem faz isso até hoje. Eu vou dizer algo a você. Você precisa ter alguma coisa do passado, não pecado, que você lembre do que você era e do que Deus tem feito para a sua vida, para que você honre a Deus. Dessa forma, Taira, nós nunca iremos nos desviar da presença de Deus, nós nunca iremos deixar ao Senhor, porque a sua graça nos constrange, a sua graça está sobre nós. O que hoje esses grandes atletas têm na sua casa? E eles fazem lá um lugar próprio para guardar os troféus, as medalhas, para que eles olhem e falem: tal ano eu ganhei essa medalha, tal década eu ganhei essa medalha. Ele se lembra daquilo. Nós temos que às vezes ter algumas atitudes em nós e guardarmos alguma coisa, como esta cama, para lembrar: tal ano, tal época, eu estava doente, eu estava enfermo, pois hoje Jesus tem me curado, tem me libertado, tem me salvado. Aplaude ao Senhor. Nós precisamos disso. Isso não é um amuleto de sorte. Isso é, na verdade, uma lembrança, porque o ser humano ele tem tendência de esquecer facilmente das coisas. O ser humano, esses dias eu vi uma frase na internet. A internet, ela é uma coisa muito boa, se soubermos usar, mas ela também é uma desgraça. Ela se torna numa infernet. Esses dias eu vi uma frase lá, que aquilo eu comecei a pensar, por causa da maldade do ser humano. A frase diz o seguinte, Heloísa: você alimenta um cão por 3 dias, pois ele é fiel para você por 30 anos. Você alimenta uma pessoa 30 anos, com 3 dias ela esquece o que você fez. O ser humano é assim. Mas nós não podemos ser dessa forma, porque nós somos transformados pelo poder de Deus. Nós temos nós temos a mente de Cristo, e nós somos transformados, nós somos convertidos, nós somos regenerados, restaurados pelo poder de Deus. Então, irmãos, hoje nós vemos grande número de pessoas desviadas do caminho do Senhor, porque simplesmente só estão desfrutando do momento da bênção que Deus deu, mas esqueceram que o Senhor da bênção quer estar com ele. Por isso, nessa manhã, você precisa tomar a sua cama, e não é jogar fora não a sua cama, é levar para a sua casa, é colocar num quartinho, é colocar num lugar,
para que cada vez que você for se sentir a grande, você olhe para aquilo e a nossa bola, o nosso orgulho venha se abaixar perante a mão potente de Deus. Então esta cama tem um grande significado. Por isso, irmãos, você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa ter um entendimento para não esquecer. As pessoas esquecem. Nós, às vezes, o próprio tempo faz com que venhamos a esquecer de coisas. Mas nós não podemos esquecer de Deus. Nós não podemos esquecer do que Jesus fez por cada um de nós. Nós não podemos esquecer do dom de falar em outras línguas. Tem pessoas que já esqueceram que foram batizadas no Espírito Santo, não falam a línguas há muitos anos, não falam em línguas há muito tempo. O que está acontecendo com você? Eu não me esqueço, eu fui uma pessoa muito difícil em receber o poder do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. A evidência do batismo no Espírito Santo é falar em outras línguas, porque eu queria tanto que eu estava muito ansioso. E com essa grande ansiedade, eu demorei bastante em ser selado com o Espírito Santo. Mas do dia que eu fui batizado no Espírito Santo, eu não vou esquecer. É como um fogo, é como um braseiro que vem do seu pé e vem subindo sobre as suas pernas, e parece que ele se aloja aqui no seu estômago, no seu ventre, e aquilo aquece, e você começa a chorar, e você começa a sentir a grandeza de Deus, e você começa a glorificar e a falar, e aí você quer dizer frases que você conhece para exaltar o nome de Deus no português. Você não consegue, porque tua língua, ela na verdade parece que enrola, e você começa a falar em outras línguas, e quanto mais você fala, mais aquele calor, mais aquele braseiro, ele toma conta de você, você é restaurado. Eu acho que nós somos reformados pelo poder do Espírito de Deus. Eu não me esqueço desse dia. E dificilmente eu passo um culto sem falar um pouco em línguas estranhas. Isso é muito importante. Ah, pastor, mas as línguas estranhas, sem interpretação, eu não consigo entender. Mas o nosso espírito, na verdade, ele edifica, diz a Bíblia. Bom se tivesse as pessoas que tivessem o dom da interpretação. Mas as pessoas não estão mais, Helena, buscando poder. Não estão mais falando em línguas. Como é que vamos ter interpretação? Mas mesmo assim, a minha vida é abençoada, é restaurada, é edificado pelo poder de Deus. Irmãos, você precisa colocar algum marco na sua vida, né? Alguns marcos na sua vida, para você não esquecer. Esses dias eu precisei ir a Sumaré e tive que passar em Hortolândia. O Daniel, não sei se tem memória disso, porque ele é muito... O Israel era bebê. Mas quando a gente vem aqui, ou vai de Sumaré para Hortolândia, para passar ali a linha do trem, sentido Horto Florestal, tem um caminho que entrava ali nos eucaliptos bonitos. E eu me lembro que eu não tinha condição de levar a minha família para comer em restaurante. Mas eu sempre, com a graça de Deus, ele sempre deu um jeito. Irmãos, eu comprava marmitex no domingo, no antigo restaurante Milenita, bolinha de queijo, você lembra? O antigo restaurante Milenita, eu pegava lá 2 marmitinhas, pegava o carro, o corcelzinho, que vocês conheceram quando eu cheguei nessa igreja, e pegava aquele caminho. Antes de fazer isso, Rafael, eu entrava ali, parava no meio do eucalipto, sentava ali com as crianças, a Cláudia, e ali nós comíamos aquela marmita. Eu passei lá essa semana, e eu lembrei, caiu lágrima dos meus olhos, porque eu lembrei quanto Deus é grande,
E eu não passei com um corcelzinho. Eu passei com um carro bom. Hoje, irmãos, você precisa ter essas memórias. Para que você não abandone a fé. Para que você não abandone a Deus. Para que você não abandone o Senhor que te salvou. Mas tem pessoas ingratas. Jesus a salvou, Jesus a curou, Jesus a restaurou e ela abandona o Senhor. Tem hora que um cachorro é mais fiel do que a gente. Um cachorrinho que você pega na rua ou cria, um gato, uma calopsita, seja lá o que for, uma doninha, até mesmo o filhote de um leão, um tigre, se você pegar ele pequenininho, ele vai te honrar, ele vai te proteger, ele vai te respeitar. E o ser humano, eles dizem que animal não pensa. Tem hora que eu penso que pensa. Esses dias eu vi um macaquinho que foi criado por um casal, um chimpanzé. E já fazia 8, 10 anos que o casal não via, porque o casal doou para um lugar próprio. E quando aquele chimpanzézinho viu aquele casal, ele veio correndo de longe, pulou no homem e fazia uma festa na mulher. E nós não fazemos festa com Deus, porque jogamos a nossa cama fora. E não lembramos mais do que Jesus fez na cruz, irmãos. Ponha isso no seu coração. Nós jogamos a caixa de sapato, de engraxate que nós tínhamos no lixo. Não jogue. Cada vez esse homem vai lá e olha e lembra do seu sofrimento. Esses dias eu vi o filho dele falando algo, dizendo que o pai dele compartilha com eles o que o pai, a mãe e os irmãos passaram. Esse homem, Jesus dá uma ordem: leva a tua cama, leva o teu leito. Ele não precisava mais, mas é para que ele lembrasse sempre o que Jesus tinha feito por ele. Você tem lembrado que Jesus, sabe por que temos a ceia? Para lembrar o que Jesus fez por nós. E tem crente que não participa, despreza a ceia do Senhor. Abra o teu coração, volte ao teu primeiro amor. Lembre que Deus é poderoso, pastor, mas eu não cheguei nesse ponto que o Senhor chegou. Mas você vai lembrar que alguma coisa de ruim sempre teve e que Jesus te libertou. Por isso que hoje nós vemos uma geração de pessoas sem amor, sem compaixão, sem domínio próprio, sem nenhum amor, a grande maioria. Por quê? Porque às vezes os nossos filhos não passaram o que nós passamos, e alguns deles, por não terem tido uma vida tão dura, não valorizam o que Deus deu aos seus pais, não valoriza que eles hoje casaram, têm casa, têm carro, têm emprego, têm estudo. Irmãos, eu quero dizer algo para você. Você precisa lembrar que um dia Jesus disse, te curou, te salvou, te libertou e disse: pega essa tranqueira dos seus pecados e leve ela embora. Pega essa tranqueira dessa cama velha que você usa, eu estou falando no sentido figurado, e leva para a tua casa. Você não vai perguntar por que eu vou fazer isso, o que eu vou fazer. Aquilo será um objeto de lembrança, para que você nunca se esqueça do que Deus fez, do que Deus tirou da miséria, da pobreza. Eu não tinha comida, eu não tinha nada, pois Jesus me trouxe para a luz do seu amor. E nós precisamos lembrar. Deus fez o povo celebrar a Páscoa para lembrar o sofrimento do passado. E eu só vejo o crente hoje, desculpe o que eu vou dizer, não é errado até certo ponto, mas só querer ganhar, ganhar, ganhar e nunca dar nada para Deus. Não dão a sua vida, não dão do seu vigor. Pois a Bíblia diz, aqueles que servem ao Senhor, que mesmo na velhice, nós vamos produzir frutos, porque Deus é fiel. Guarde essa mensagem no seu coração.
Guarde, que coisa, irmãos. Naquela época eu falei da língua. Parece que Deus nos mostra. E hoje não, semana passada eu estava diante de um banquete escrito bem grande. Língua de vaca com fígado ensopado. Eu olhei. Eu não desprezei, irmãos, porque não podemos cuspir para o alto. Mas apenas disse, hoje eu tenho opção, Rafael, de pegar um cupim assado que tinha lá, de um contrafilé, de um que... Vocês estão entendendo, igreja? Então, essas coisas você precisa também trazer à memória. Pois nesta manhã, traga à memória o sacrifício de Jesus. Traga à sua memória o que Ele fez por você e por mim. Traga à sua memória o que Ele tem feito. Enquanto o mundo caminha para um caos, para uma desgraça, enquanto o mundo caminha para algo tenebroso, eu e você temos que caminhar para os braços de Deus. Valorize, irmãos. O que te traz à memória não é para a tortura, mas é para uma lembrança, para você dizer, eu era assim, e hoje estou dessa maneira, porque até aqui me ajudou o Senhor. Ponha no seu coração, quantas pessoas ingratas nós temos visto nesse mundo. Olhe para mim, e no meio do povo evangélico, quantas pessoas que por causa do ódio, quantas pessoas por causa da raiva, quantas pessoas por causa, às vezes, de um descuido espiritual, estão vivendo por viver. Eu não posso viver por viver. Eu tenho que viver para a glória de Deus. Eu tenho que viver para ser usado por Deus. Eu tenho que viver dando glórias ao Senhor. Você precisa pôr isso na sua cabeça. O que você faz? Hoje eu não sei como funciona. Mas na minha época, quando eu fui me casar, uma das coisas que eu tive que me preparar era para fazer o álbum de casamento. O álbum de casamento, que sempre foi uma fortuna para os noivos, porque depende, as condições sociais, quanto mais tiver, melhor vai ficar. E eu me lembro que o fotógrafo Paulo, lá de Sumaré, ele tirou centenas de fotos. E chegou o dia, Fernando, de nós irmos lá para escolher as fotos. E eu tive que escolher 30 e poucas só. E hoje eu pego, de vez em quando eu pego. Eu vou fazer esse ano 40 anos de casado. E eu começo a desfolhar aquele álbum de casamento. E é como cada foto que eu olho, eu lembro nitidamente daquele dia. Então, isso nos traz a memória. Faz o seu álbum do que você era e do que Deus faz. Essa igreja, vocês estão vendo, graças a Deus, a ajuda de todos nós. Ela está ficando bonita, ainda falta detalhes aqui, que depois eu vou falar com o Natan, com o Marcelo, mas está ótimo. Ontem o Natan disse, pastor, o senhor gostou? Eu apenas escrevi, não, eu gravei um áudio de mais de 1 minuto, agradecendo de coração a ele, a todos, e depois à noite eu gravei um vídeo à tarde e mandei nos grupos para a igreja. Mas eu tenho na igreja fotografias em casa e fotos da igreja, desde a época em que eu cheguei aqui. E eu vejo como ela era. Por mais bonito que nós deixamos na época, hoje eu vejo que não era tão legal. Vocês estão entendendo? Porque cada etapa, Dani, meu filho, é melhor do que a anterior. A sua etapa com Deus tem que ser melhor do que a anterior. Porque é assim que Deus faz. Ele renova as nossas forças. Amém? Então, eu vejo, eu falo, puxa vida, isso aqui na época arrebentou. Mas hoje já não é legal. Olha como era feio. Olha que coisa. Na verdade, são verdades que não são absolutas. São verdades que não são duradouras. Eu vou dizer uma coisa. Esses dias também eu estava vendo um reclame, aquela época falava reclame, que é propaganda
da Belina, Fernando, 79. Uma igual o Marinho, seu irmão tinha, não sei se era o mesmo ano, eu acho que não, era mais antiga. Que carro lindo. Sabe quem estava fazendo a propaganda da Ford Belina 79? O Rolando Lero, que era ainda jovem, que morreu. E eu fiquei olhando, e eu lembro. Hoje eu olho e falo, nossa, que carro feio. E era o top de linha. Irmãos, Deus nos coloca nesse mundo e nos dá dispensações para a nossa vida. Ele nos dá tempo para a nossa vida. Como Ele tem dado ao mundo a dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, da lei e da graça. E vai haver a milenar. Então eu quero dizer algo para você. Provavelmente, esse homem, ele sempre lembrou do que Jesus fez por ele. Talvez se transformou, eu vou transportar para o dia de hoje, entenda, num grande pastor, num grande pai de família, num grande servo de Deus. E cada vez que ele olhava, ele chegava para os filhos, como o Daniel já fez, né? O Daniel faz essas coisas, chega e falava assim, olha, você está vendo isso aqui, Cacau? Isso aqui era assim, é assim, é assim, porque você lembra, você é uma persona grata. Você é uma pessoa agradecida. Seja uma pessoa, agora essas pessoas não são agradecidas para Deus, olhem para mim. Como que ela será agradecida aos outros? Pastor, eu sou muito agradecido pela minha família, pastor. Isso você não faz mais que a tua obrigação. Se você não for agradecido, a sua família pode abrir um buraco e pular dentro e jogar a terra por cima. Família é muito diferente das outras pessoas. Nós temos que ser agradecidos também às outras pessoas. E que é uma pessoa mais poderosa e magnífica do que o nosso Deus. Deus é uma pessoa. E você precisa ser grato. E tem gente que, infelizmente, não é. Esses dias, eu fico vendo algumas coisas e tem hora que eu penso também que eu sou bastante crítico, talvez seja um defeito. Mas isso me faz pensar. Esses dias, alguém ficou internado em um hospital. Do nosso nível, entenda o que eu estou falando. E a pessoa, não é daqui, agradeceu as orações. E ao mesmo tempo disse assim, olha, quero agradecer as orações, 8 dias eu fiquei internado no hospital, tal. É um hospital que muitos de nós não temos condições de estar. Vocês estão me entendendo? Não há necessidade disso. Não há necessidade de nós agirmos desta maneira e, entre linhas, falar o poder aquisitivo que nós temos. Porque, Helena, o teu melhor não é o meu melhor. E o meu melhor não é o teu melhor. E o meu melhor não é o melhor do Fernando, e o melhor do Fernando não é o meu melhor. Nós estamos num mundo onde existem milhares de mundinhos pequenos. Isso é tão verdade que um ganha meio salário mínimo, 1 salário mínimo, 10 salário mínimo, 100 salário mínimo, outros ganham 1 salário mínimo por segundo. Eu sei que existe essa diferença e sempre irá existir, porque Jesus falou, os pobres vocês terão sempre contigo. Jesus fala sobre isso. Mas eu não preciso dizer, Fernando, eu estive internado, agradeço as orações, mas eu estive no hospital tal. Só para dizer assim, sabe, gente? Desculpe o que eu vou dizer. É um pobre mortal como eu, que poderia não ter voltado. Irmãos, essas coisas têm que sair de nós. Essas coisas não nos pertencem. Nós temos que ser gratos, sim, pela vida que Deus tem nos dado. Deus seja louvado se você pode estar num Albert Sabin, ou num, como é que fala, o Albert Einstein. Num Albert Einstein. Deus abençoe.
Prospere mesmo. Eu quero que você prospere, que você fique rico, se precisar ficar, fique. E permaneça aqui para você ajudar a sua igreja. Porque muitos ficam bons e depois faz isso, ó. Dá linha na pipa, isso aqui não serve mais. É muito simples aonde eu estou. Isso é um pecado. Isso é ignorância. Sabe por quê? Por tudo que fizemos de bonito aqui, está de parabéns. Mas Deus, ontem eu estava aqui, olha, passando a mão aqui, Natan. Passando a mão, sentindo. Os meninos ontem limparam a igreja, as meninas, e colocaram a cadeira aqui. Eu falei, tira essa cadeira dessa parede. Não me encosta essa cadeira nessa parede. Não quero que danifique. E nenhumas pessoas que gostam, às vezes, de encostar a parede, eu não quero que você ponha em pé aqui. Por quê? Legal, bonito, caprichou. Mas Deus não habita nela, gente. Deus habita dentro desse coração, quando Ele atravessa essa parede de carne, que é dura pra caramba. Então guarde no seu coração. Pega a tua cama, aquilo que servia de apoio para você, a melhor palavra, e vai para a tua casa. Ponha lá num lugar. Os museus fazem isso. Existem museus em todo o mundo. Ali está não sei o quê. Ali, essa peça, existe um programa chamado, Coisas lá do Museu. Essa peça, esse objeto de 20 centímetros, de 30 centímetros, esse aqui foi não sei o quê. Existe esta bala, aonde tal dia e tal lugar foi assassinado o presidente dos Estados Unidos. Está lá a bala, eles guardam. Nós não vamos guardar a catástrofe, mas nós vamos guardar aquilo que às vezes nos escravizava, apenas para lembrar que hoje eu estou curado, que hoje eu estou curada, que hoje eu estou salvo, que hoje eu estou salva, que hoje eu estou liberto, que hoje antigamente eu era triste e hoje eu sou feliz. Por isso, pega a tua cama e vai para a tua casa.